Olá pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula aqui do módulo de uma introdução à hermenêutica, né? Aqui pelo GAP. Então, nós já vimos duas análises que são importantíssimas para desenvolver uma boa hermenêutica. A análise histórico-cultural e contextual e a análise léxico-sintática. Agora, nós vamos ver a terceira análise, a análise teológica, no que ela constitui, porque ela é importante e o que ela tem a nos ensinar a como fazer uma boa hermenêutica. Então, o que vai dizer a análise teológica? Ela faz a seguinte pergunta: como esta passagem está relacionada no padrão da revelação de Deus como um todo? Como eu, ao ler, por exemplo, o livro de Ruth, entendo o que ele tem a dizer sobre o que a Bíblia tem a dizer. Como Ruth fala algo junto com Gênesis, junto com os outros livros da Bíblia, e tudo isso se encaixa naquilo que Deus quis falar como um todo através das suas escrituras. O que ele tem a dizer. É isso que a análise teológica vai analisar. E isso nos evoca mais uma pergunta, né? Que é existe algo que seja um padrão regulador da revelação de Deus? Ou seja, existe um padrão, existe uma corrente, existe um pensamento que possa sintetizar a Bíblia como um todo, né? Aquilo que nós chamamos de história da salvação vai possuir teorias que visam analisar a relação de continuidade e descontinuidade entre as alianças e os testamentos. É como o Antigo Testamento se relaciona com o Novo. Como o Novo usa o Antigo quando os autores citam os autores do Antigo. Como existe, como procede essa relação. E aqui, nessa análise, certo? Elas são necessárias porque fornecem uma estrutura por meio da qual entendemos os dados bíblicos, né? Nós temos uma estrutura e nós vamos ver como eles estão relacionados, como essa proposta vai relacionar, sintetizar o que determinada passagem, determinada livro tem a corroborar como um todo, certo? E porém aqui há dois perigos. Que dois perigos são esses? Primeiro é a da imposição sistemática, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem um sistema, certo? Que ajuda você a compreender a revelação total de Deus, né? Só que você acaba impondo esse sistema a todo texto, porque o sistema diz. Como esquecendo que é um sistema, é uma teoria, né? E que pode ter algo que tem alguma carência. Lembra que a teoria vai tentar analisar melhor a ideia e fazer um esquema, mas esse esquema pode ter alguns pontos que precisam ser ajustados. E esse é o nosso segundo ponto, segundo período, que é a aceitação acrítica. Você vai aceitar um sistema sem analisar os outros sistemas que existem, sem ver como outros sistemas podem levantar uma questão que o seu sistema não desenvolva direito e, a partir disso, ter uma visão como que há de um burro no cabresto, né? Onde você não vê para além do que o sistema vai dizer. E isso são dois problemas. Nós nem podemos impor algo no texto que ele não diz, nem podemos ter essa aceitação acrítica, onde nós não avaliamos
as outras propostas bíblicas, certo? De análise da revelação como um todo. E os modelos mais comuns, né? Os modelos mais famosos, digamos assim, é o aliancismo, a teologia da nova aliança, o dispensacionalismo progressivo e o dispensacionalismo revisado. Eles estão em ordem aí do mais contínuo para o menos contínuo dentre os mais comuns, né? O aliancismo vai ver uma continuidade maior entre os testamentos, entre as alianças que Deus faz, e o dispensacionalismo revisado vai ver uma maior descontinuidade, ainda que haja pontos de continuidade, né? Nós não vamos nos detalhar em o que cada um vai dizer. Provavelmente, né, você se encaixa aí num desses ou em alguma coisa entre esses. Como o GAP é um ministério para eclesiástico e multidenominacional, várias denominações são aceitas, as denominações no Brasil mais comuns estão aí encaixadas mais ou menos nesses 4, né? Mais especificamente estariam encaixadas mais no aliancismo, no dispensacionalismo progressivo e no dispensacionalismo revisado, né? São as propostas mais comuns aqui no Brasil. Então, talvez você se encaixe em um desses 4, desses 3, ou qualquer combinação entre eles. E o ponto aqui é, você tem que ter uma noção de como você entende por completo a história da revelação, a história da salvação, para você ter uma noção de como você entende a Bíblia, como você entende a relação, por exemplo, de Igreja e Israel. Isso vai impactar a forma como você vai ver várias coisas e vai impactar a forma como você vai ler uma passagem. E aqui a questão é que você, ao ler uma passagem, você tem que ter noção disso para que você não imponha o seu sistema naquela passagem, se aquela passagem traz algo que o seu sistema não explica direito. Como é uma teoria, como é um esquema, ele vai ter pontos ali que precisam ser revisados, que precisam sempre estar sendo analisados para ver se precisam de correções, certo? Então, é preciso que você entenda onde você está aí encaixado, né, um desses 4 aí, ou entenda que existem esses sistemas, que as pessoas que você vai consultar para fazer uma exposição, né, elas vão se encaixar num desses, e às vezes você vai fazer uma pesquisa aí para expor o evangelho, e você pode consultar um autor aliancista e um autor do dispensacionalismo progressivo. E qual é o problema que pode ocorrer? Se você não tiver uma noção, né, dessas nuances aí, dessas diferenças, você pode entrar em conflito, porque eles podem ter algumas perspectivas diferentes de como aquele texto vai se relacionar com a revelação total de Deus. Agora, se você já tem essa noção, se você tem alguma coisa, peraí, se eu vou analisar uma passagem e eu estou consultando aqui o reverendo Augusto Nicodemos e o pastor John MacArthur, eu sei que eles vão ter algumas diferenças, eu sei que eles vão ter algumas questões que eles veem essa relação da história da salvação de forma distinta, né? Então, isso pode melhorar a forma como eu exponho o texto, porque eu pego o que o Nicodemos falou, eu pego o que o MacArthur falou e eu tento trazer aqui uma perspectiva que melhor passe para o meu público, no caso, para o seu público. Então, é importante isso, é importante ter essa noção. Certa vez,
uma pessoa me perguntou uma dúvida, certo? Acerca de uma passagem. E o que aconteceu? Essa pessoa estava em sua igreja, ela ouviu a pregação do seu pastor, ela não entendeu bem a passagem e ela, bem, foi pesquisar na internet. E não há problema nisso, desde que você pesquise bons pastores. Você tenha noção, né, de bons pastores, bons teólogos e coisas do tipo. E aí ela foi pesquisar o reverendo Nicodemos. Acontece que o reverendo Nicodemos tinha uma perspectiva diferente daquela do seu pastor. E aí ela entrou em conflito, porque ela ouviu o seu pastor dizer alguma coisa, ouviu o Nicodemos dizer algo diferente e ficou sem entender, né? Por quê? Porque ela não sabia justamente dessas diferenças, dessas nuances aí. Então é importante nós termos isso em mente para que nós não venhamos a cair numa falácia, numa exposição impositiva de um sistema que o texto ali não fala aquilo que você quer dizer, certo? Aqui é só noção, não dá para explicar, não dá para entrar abruptamente não dá para entrar aprofundadamente, né, nesses sistemas aí. Também não é a nossa proposta. Eu quero aqui só elucidar, só trazer aqui em mente que é importante vocês terem essa noção. Isso você pode fazer como? Você conversa com o seu pastor, conversa com as pessoas da sua igreja, para tentar entender melhor, né? E tentar entender melhor como a sua igreja vai relacionar esses pontos. Como você está trazendo, né, aquilo que você tem a vivência na sua igreja, e isso é bom porque isso agrega, né? Da mesma forma, você não vai impor, né, a sua eclesiologia, a sua forma ali que a sua igreja faz no gato, você também não vai impor o seu sistema, né, ao texto. Mas é preciso que você entenda o que o texto está dizendo. Então converse com o seu pastor, converse com a sua liderança, tente entender melhor como essa história da salvação é pregada na sua igreja, como a relação dos testamentos é entendida, porque a partir disso é que você vai ser influenciado, a partir disso é que você vai fazer alguma leitura da Bíblia, e a partir disso é que você vai trazer isso para as exposições que você faz. Então é importante você ter isso em mente, ok? Então aqui vamos já concluindo essa parte introdutória. Vamos lembrar vamos fazer aqui um sumário, né? O sumário da análise histórico-cultural e contextual. Primeiro, você vai ver, você vai determinar o ambiente geral, histórico e cultural do autor e dos leitores, onde eles estavam naquele período, né? Quem eram os imperadores da época de Jesus? Quem eram os governantes? Quem eram os poderosos? Qual era o tempo? Como era a cultura? O que eles tinham? Eles tinham luz? Eles tinham estradas? Por aí vai. Qual era o nível de comprometimento da plateia, dos ouvintes? Eles estavam engajados? Eles estavam contra o Senhor? Eles estavam interessados? Tudo isso é importante. Então, determinar também o objetivo do autor, por que ele escreveu, quem ele tinha em mente quando ele escreveu aquilo, onde ele queria chegar, o que Mateus queria fazer, que pode diferenciar um pouco do que Lucas queria fazer, né? Você percebe que Lucas ele é mais descritivo, né? Tem dá detalhes que Marcos não dá. Por quê? Porque Lucas tinha um propósito, Lucas tinha um objetivo, Marcos tinha outro. E entender como a passagem se enquadra no contexto imediato. Porque as bem-aventuranças vêm depois da tentação no deserto em Mateus. Por que Jesus fez isso? Né? Ou melhor, porque Mateus estruturou assim. Ele poderia ter feito de outra forma.
né? Ele poderia ter colocado as bem-aventuranças em outro local. Poderia, né? Agora, por que ele quis colocar depois da tentação no deserto? Isso é importante para entender o que Mateus quis expressar, ok? No sumário da análise léxico-sintática, nós temos identificar a forma literária, né? É uma prosa? É uma poesia? É uma literatura apocalíptica? E nisso vai ter lá a linguagem figurada, vai ter a linguagem literal, vai ter as figuras de linguagem, vai ter o uso simbólico e tudo isso é importante. O segundo ponto é investigar o desenvolvimento do tema. Como é que o autor está trazendo isso? Como é que o autor está contextualizando, né? Como é que o autor está dialogando com as coisas e as palavras que ele escolhe? Quais são as palavras que ele escolhe para expressar a sua ideia? Terceiro ponto, indicar as divisões do texto. Como é que está o parágrafo? Né? É uma prosa? Se é uma prosa, é um parágrafo. Se é uma poesia, é uma estrofe. Tudo isso é importante. Entender o fluxo dos conectivos, né? Os portantos, os porquês, os mas, os porém, os então e entender por que o autor está fazendo isso. Né? Se você vai ler Marcos, você vai ver que há muito uso de e então, e então, e então, e então, e então, e então. Por que Marcos faz isso? Porque ele dá uma noção de continuidade, de celeridade, como se as coisas estivessem acontecendo uma após a outra rapidamente. Uma ação após a outra de maneira sucessiva e rápida. Por que Marcos faz isso? Porque Marcos acelera o passo da sua narrativa. Bem, isso tem a ver com os seus leitores. Então perceba, a contextualização cultural aqui, os leitores de Marcos impactam a forma como ele escolhe os conectivos, né? Isso é importante. Então, determinar o significado isolado e contextualizado das palavras, conforme nós vimos na aula passada, o exemplo de que Jesus diz que eu sou a porta. Para você entender essa metáfora, você tem que entender o que é uma porta e entender como esse uso, essa palavra, está contextualizado naquilo que Jesus falou. Em penúltimo lugar, fazer a análise sintática. Quem é o sujeito? Quem é o verbo? Quem é o predicado? Quem é o complemento? Quem é o adjunto? E como essas coisas estão relacionadas. Por que, né? Jesus fez isso? Talvez entender como ele está relacionando essas coisas. Porque Mateus escolheu uma forma de falar da mesma situação que Marcos talvez tenha feito outra. Isso é importante. E por fim, você vai juntar tudo e expor de uma maneira compreensível, expor de uma maneira que seja entendível pelo seu ouvinte, certo? E um sumário aqui da análise teológica você tem que determinar a sua perspectiva teológica, onde você se encontra, onde você está ali vendo a história da salvação, como você vê o fluxo que vai de Gênesis a Apocalipse, o que Deus tem a dizer durante, por meio e através dos 66 livros da Bíblia. Você vai ter uma perspectiva e isso vai ter uma implicação. E esse é o segundo ponto. Você vai ter que perceber as implicações da sua perspectiva teológica naquela passagem, certo? E isso vai variar e isso vai afetar a forma como você expõe, né? Talvez você tendo noção dessa sua perspectiva, né? Você não queira entrar em detalhes que são particulares da sua perspectiva na hora de você expor ali aquele texto para um público que é plural e está ali a priori para ser evangelizado. Então, por isso que é importante. Também é preciso avaliar
o quanto as pessoas sabiam na época, ou seja, na época que Jesus falou, na época que Jesus estava vivo, na época que os evangelhos estavam sendo escritos. O quanto as pessoas sabiam. Por exemplo, Isaías sabia mais que Adão. Por quê? Porque houve mais revelação. Mateus sabia mais que Malaquias. Por quê? Porque houve mais revelação. Jesus estava ali, né? Nós sabemos mais que, por exemplo, Moisés. Por quê? Porque houve mais revelação. Nós temos toda a Bíblia, né? E isso muda. E aqui é o quarto ponto. O que nós temos de revelação posterior. Então você não pode forçar um conhecimento de uma revelação posterior a uma revelação situada em um determinado ponto, se o texto não disser aquilo. Então, Isaías e o povo de Isaías tinha uma compreensão messiânica. Paulo tinha outra bem mais desenvolvida. Então, se você vai expor algo sobre um texto, você não pode dizer que a compreensão de Isaías era a mesma de Paulo, ainda que tenha coisas relacionadas, coisas similares, mas Paulo sabia mais. Paulo tinha mais revelação. Por quê? Porque havia um propósito ali para isso. Não quer dizer que Paulo era mais salvo que Isaías. Não é isso, porque a fé é pelo ouvir da palavra de Deus. Isaías ouviu a palavra de Deus e ele creu. Paulo ouviu a palavra e ele creu. O objeto da fé é o mesmo, é o Senhor, é Deus. Assim como Isaías foi salvo, Paulo foi salvo. Mas o ponto é, havia uma compreensão mais aprofundada. E nós também, por termos a revelação por completo, temos ela geral, né? Temos ela já fechada no cânon e podemos ter uma compreensão holística das coisas. E tendo essa compreensão holística e completa, podemos trilhar a forma como nós analisamos, certo? Essa era a introdução. A partir da próxima aula, nós já vamos entrar propriamente nos evangelhos para ver como esse gênero fala a nós, né? Como o gênero evangelho vai falar a nós. Nós vamos ter ainda algumas aulas porque é extenso o tema, certo? Mas continue conosco, continue aqui, continue aprendendo, continue orando e sendo edificados pela palavra do Senhor. É isso e até a próxima aula.